Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula vai trabalhar um pouquinho sobre o grupo 2 da aula 15. Eu passei como tarefa de casa, que são questões da UNB, né? Duas do PAS, UNB primeira etapa, e uma do vestibular tradicional da UNB, ok? Essas três questões a gente vai discutir um pouquinho sobre elas agora. Vamos lá. Primeira questão do grupo 2 da aula 15 é essa aqui, que ele fala dos tipos de televisores. Então ele comenta sobre o televisor convencional, que vem cedendo lugar para os televisores widescreen, cujas telas têm a mesma proporção das telas de cinema. Aí ele fala o seguinte, que a figura acima, ela ilustra esses dois televisores. No convencional, a tela tem a forma de um retângulo, em que a razão entre o comprimento, que ele chamou de C1, e a largura, que ele chamou de H1, é dada por C1 sobre H1, 4/3. Ok. Já no modelo moderno, ele fala que a razão C2 sobre H2 passou a ser 16 nonos. Aí ele comenta que é por isso que os filmes em DVD apresentam faixas pretas nas partes superiores e inferiores da tela, quando são exibidos numa TV convencional, mantendo o formato de uma tela widescreen. Nos televisores mostrados, P1 e P2 designam os comprimentos em polegadas das diagonais de suas telas. Sendo assim, a gente vai julgar os itens. Primeiro itemzinho que ele fala. A partir dessas informações, vamos lá. Os triângulos A1, B1, C1, A2, B2, C2. Vamos pegar a caneta e vamos reparar. Onde é que ele está falando do triângulo A1, B1, C1? Esse triângulozinho aqui, ó, que eu vou pintar em azul. Ok? A1, B1, C1. E o outro triângulozinho que ele falou é o A2, B2, C2. Esse outro triângulo. Ele está me afirmando que esses triângulos são semelhantes. Vamos tirar os dois aqui só para a gente lembrar um pouquinho. Você tem um triângulozinho aqui, onde aqui é o meu comprimento 1, aqui é a minha altura 1, aqui a quantidade de polegadas que ele chamou de P1. Esse carinha aqui é o meu ângulo alfa 1. No meu triângulo vermelho, só para a gente lembrar. Opa, que triângulo feio que ficou. Calma aí, vamos arrumar. No meu triângulo vermelhinho, olha o que eu tenho. Tenho C2, H2, P2 e o meu alfa 2. Ok? A gente sabe que se os triângulos forem semelhantes, existe uma razão de semelhança. Ok? É nosso K, nossa constantezinha de proporcionalidade. Beleza? Ele falou para mim que a razão C1 sobre H1, ou seja, a razão entre dois dos lados desse triângulo, equivale a 4/3. A razão dos outros dois lados, lá, comprimento e altura também, galerinha, ele falou que vale 16 nonos. Você concorda que as razões são diferentes? Então eu não posso afirmar de forma alguma que esses triângulos são o quê? Semelhantes. Então o primeiro item eu teria que dizer que era o quê? Erradinho. Ok? Tranquilo? Para que fossem semelhantes, eu tinha que ter uma mesma razão entre justamente quem? Os lados correspondentes. Então, se eu sei que a razão entre o comprimento e a altura de um triângulo é 4/3 e do outro é 16 nonos, a razão não é a mesma. Por isso é o primeiro item errado, equivocado. Vamos para o segundo item. O segundo item aqui que eu acho que vai ficar melhor. Ó, deixei o primeiro e o segundo com espaço. No segundo item, ele vira para você e fala assim, em um televisor convencional, o ângulo alfa 1 é constante, independente do valor de P1. Vamos lembrar o triângulozinho que estava desenhado lá em cima? Só para a gente... Vou botar ele aqui de novo, tá? Aqui é o meu C1, aqui era o meu H1 e aqui era o meu alfa 1, ok? E aqui era o meu P1. Ele está afirmando o seguinte, que o ângulo alfa ele vai ser sempre o mesmo, independente desse meu P1, das polegadas. O que você acha? Que o item é certo ou errado? Pensa comigo. Se eu olhar para esse triângulozinho e pensar o seguinte, vamos lembrar primeiro, lá do seu 9º ano, quando a gente começou a trabalhar com a parte de trigonometria. Eu colocava para vocês, por exemplo, um ângulozinho de 30 graus. E aí, quando a gente foi trabalhar com a razão seno, a razão cosseno, a razão tangente, a gente fez situações desse tipo aqui. Por exemplo, não vou nem botar 30 graus, vou botar um ângulo alfa, para deixar bem genérico mesmo. Vou botar um ângulo alfa aqui qualquer.
Aí eu vou e coloco um pitagórico que você conhece, o famoso 3, 4 e 5. Vocês concordam que eu posso gerar um triângulo semelhante a esse, 3, 4 e 5, onde, na verdade, deixou de ser 3, 4, 5, passou a ser 6, 8 e 10. Concorda? É um triângulo semelhante? É. Quando eu criei esse triângulo semelhante, você teve alguma diferença, alguma modificação nessa abertura do ângulo alfa? Você vai falar, não, professora. Tanto é que nós trabalhamos com uma razão chamada tangente, em que ela não envolvia a hipotenusa. Então, se eu fizer, por exemplo, a tangente do meu ângulo alfa nesse meu triângulo da televisão convencional, você concorda que vai ser o cateto oposto, H1, sobre o cateto adjacente, C1. Concorda? Vamos lembrar o seguinte, ele falou que C1 sobre H1 era 4 terços. Até aí uma boa? Tranquilo? Manteve, professor. É 4 terços. A minha pergunta é, isso aqui é equivalente a isso aqui? Repara, posso dizer que H1 sobre C1, pegar o inverso, pessoal, é equivalente a quanto? 3 quartos. Então, mantive a minha razão? Mantive. Alterei alguma coisa? Não. Então, a minha razão da altura e do comprimento, ela não se altera. Ela permaneceu sendo quanto? 3 quartos. Independente da minha hipotenusa P1. Então, não faz a menor diferença. Beleza? Por isso, então, esse item você ia julgar como sendo certo, porque a razão se mantém. Então, 3. Ao se apresentar um filme em DVD nesse formato do widescreen, em um televisor convencional, lembra que ele falou no texto que formavam faixas pretas? Mas por que formam faixas pretas? Vamos pensar. No convencional eu tenho que C1 sobre H1, a razão que existe é 4 terços. No outro televisor eu tenho que a razão C2H2 equivale a 16 menos. Ele está querendo pegar uma imagem que estaria nessa razão e quer colocar justamente num televisor convencional, que está nessa razão. Até uma boa? Pensa comigo, eu tenho aqui 4 terços e tenho 16 nonos. O comprimento de 16, por exemplo, vamos pegar como se fosse 16. Eu quero colocar dentro de uma razãozinha onde o comprimento é 4. Vou gerar uma fração equivalente. Vê comigo. 4 terços, galera, é equivalente, por exemplo, a 16, vou multiplicar por 4 em cima e embaixo, a 16 dozeavos. É uma fração equivalente? Que continua sendo a minha razão o quê? C1H1. Concorda? O que eu estou tentando fazer? Mostrar para vocês. Suponha que o meu C1 esteja igual a 16. E o meu H1, então, obrigatoriamente vai ter que ser igual a 12. Se eu fosse calcular a área dessa imagenzinha, o comprimento e a altura, você fala, professora, comprimento base vezes altura. 16 vezes 12. Certo? É um retângulozinho, a minha televisão. Isso aqui vai dar 192. Vou pegar agora a razão que eu tinha, C2H2, que era justamente no meu televisor widescreen. A razão era 16 o quê? Nonos. Então, a área 2, a área desse outro tipo de televisor, seria o quê? 16 vezes 9, que daria quanto? 144. Repare, então, que para passar aquela mesma imagenzinha bonitinha, no meu televisor convencional, que é esse aqui, no meu televisor convencional, a área é equivalente a 192. No widescreen, a área é de 144. Pensa comigo, então, existe uma diferença aí. Qual é a diferença? Que é justamente o que vai aparecer da minha faixa. 192 menos 144, vai dar 48. Então, você concorda que isso aqui é justamente relacionado à faixa que vai aparecer? Aí eu te pergunto, na televisão convencional, esse 48 equivale a que parte desse 192? Você fala, professora, se eu dividir isso aqui, vai dar 0,25. 0,25 é equivalente a 25%. Então, esse item estaria corretinho também. Beleza?
Então ele estava me dizendo o seguinte, vamos recapitular, que eu estou apresentando um filme DVD que estava no formato widescreen, só que eu estou botando ele na televisão convencional. No enunciado, lá no meu pretexto, ele afirma justamente que quando eu apresento na TV convencional, o que acontece? Formam faixas pretas que continuam lá, certo? E eu quero saber, essa faixa preta ocupa que parte do meu televisor convencional? Aí eu penso, a diferença, né, da área ocupada, área 2 e área 1, deu 48. Então é justamente essa diferença que eu preciso ver. Essa diferença em relação à minha TV convencional, né, a área da minha TV convencional equivale a quantos por cento? 25%. Ok? Item 4. Considerando-se 2 televisores, um convencional, só que agora olha o que ele tentou fazer pra gente. Vamos botar aqui, deixa eu desenhar os triângulozinhos. Tem um triângulozinho aqui, ó, altura 1, C1, e agora ele falou que é 50 polegadas. No outro triângulozinho eu tenho altura 2, C2, e agora eu tenho também 50 polegadas. A pergunta dele, ou melhor, a afirmação dele é que a área do televisor convencional é superior à área do televisor widescreen. Para eu calcular a área do meu televisor, vamos lembrar, ó, tá aqui, vamos fechar aqui só para você lembrar, tá? Aqui eu vou ter o meu alfa e o meu alfa. Então eu tenho o meu alfa 1 e o meu alfa 2, beleza. Para eu calcular a área desse retângulo, eu preciso do comprimento vezes altura. Só que eu sei que a razão do C1 com H1 era 4/3. Então eu posso afirmar que C1 equivale a 4/3 de H1, concorda? Então a área, por exemplo, né, desse primeiro televisor vai ser H1 vezes 4/3 de H1. Ok. Professor, mas como que eu vou descobrir o meu H1? No lugar do meu C1, eu vou colocar 4/3 de H1. Você trabalhou com o teorema de Pitágoras. Então você sabe que nesse triângulo retângulo, o quadrado da minha hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então 4/3 H1 ao quadrado. 5 vezes 5, 25, 2.500, que é igual a H1 ao quadrado mais 16 nonos H1 ao quadrado. Tira o MMC, vai dar 25 H1 ao quadrado sobre 9, que é igual a 2.500. Simplifica, aqui fica 100. Passa multiplicando, H1 ao quadrado é igual a 900. Então você sabe que o H1, na verdade, vale quanto? Raiz de 900. Você fala, vale 30. Beleza, perfeito. Se o meu H1 vale 30, o meu C1 é 4/3 de 30. Então é 4/3 de 30. Ou seja, quem é o meu C1? 40. Adivinha que triângulo é esse, gente? É o pitagórico, 3, 4, 5. Beleza? Para eu calcular, então, a minha área 1, para deixar aqui registrado, vai ser a minha base 40 vezes a minha altura 30. Então, a minha área 1 vai ser 3 vezes 4, 12, 1.200. A minha área 2, eu vou fazer o mesmo raciocínio. Eu sei que C2 sobre H2 era igual a 16 nonos. Significa, então, que C2 é igual a 16 nonos de H2. Então, vamos lá. Pitágoras, 50 ao quadrado, que é igual a H2 ao quadrado, mais 16 nonos H2 ao quadrado. Isso aqui vai dar H2 ao quadrado, mais 256H2 sobre 81. Tiro o meu MC, vou fazer as continhas aqui, vai ficar 81H2 mais 256H2, você vai falar da 3, 7 H2 ao quadrado sobre 81. Passa para lá, multiplica, vou só agilizar. Você vai tirar a raiz, galerinha, e vai dar um valor agora aproximado. Vou botar de 24,5. Beleza? Se o meu H1 for aproximadamente 24,5, o meu C2
vai ser aproximadamente 43,5. Quando eu faço a minha área 2, vai ser a minha base, 43,5, vezes 24,5. Quando você joga isso aí na calculadora, pode fazer. Vai dar aproximadamente, galera, 1068. Tá? Não vou nem botar vírgula. O que significa? Essa é a minha área 2. Essa é a minha área 1. Quem tem a maior área? A área 1. Então, a área da televisão convencional é superior à área da widescreen? Perfeito. Certinho. Ok? Repara que nessa primeira questão, o que a gente precisou trabalhar? A ideia da razão, a ideia de semelhança de triângulos, a ideia da tangente, né, de que o ângulo não é alterado, né, em relação, quando a gente compara, os lados. Se eu mexer, por acaso, na minha hipotenusa, eu não vou estar alterando o meu ângulozinho alfa. Depois nós fizemos uma comparação mostrando que quando a gente pega uma imagem do widescreen e joga numa televisão convencional, surgem aquelas faixas pretas. E aí nós tentamos descobrir que proporção, né, qual é a parte daquela televisão convencional que vai ser ocupada pela faixa preta. Beleza? Descobrimos 25%. Item 4, tivemos que aplicar Teorema de Pitágoras e área de um retângulo. Combinado? Tranquilinho? Facinho? Vamos seguir? Aí vamos para a questão 2. A questão 2, você já vai relembrar algumas coisinhas que você viu lá no seu 8º aninho, 7º aninho, quando você trabalhou, por exemplo, com um pentagrama, quando você trabalhou com os polígonos regulares, você aprendeu a calcular a soma dos ângulos internos, o valor de um ângulo interno e assim por diante. Então a gente vai fazer a mesma ideia agora, vamos utilizar esses conhecimentos que a gente tem para resolver a questão número 2. Acompanhe aí. Pitágoras foi um filósofo e matemático grego do século VI a.C. Ele fala que a escola pitagórica se deve a conhecimentos matemáticos, geométricos e de astronomia. Tábua de multiplicação, sistema decimal, teorema do quadrado da hipotenusa. E o pentagrama pitagórico, pentágono regular estrelado, era usado como emblema pelos membros da Irmandade Pitagórica. Então, isso aqui era usado como, né, um símbolozinho, um emblemazinho. Beleza? Repara, vamos lembrar de algumas coisinhas. Esse meu pentagrama pitagóricozinho aqui, formado pelo meu pentágono regular, ele é regular, ele tem todos os seus lados de mesmo tamanho. Beleza? A soma dos ângulos internos, vamos só deixar registrado, de um polígonozinho regular, como que era? Era o número de lados desse polígono, menos 2, que multiplicava 180 graus. Nesse caso, eu tenho quantos lados? 5. Então, eu tenho 5 menos 2, 3. 3 vezes 180 graus. Então, você vai descobrir que a soma dos ângulos internos equivale a 540 graus. Se eu sei que a soma dos ângulos internos dá 540, para eu descobrir o valor de um ângulo interno, basta eu pegar a soma e dividir pelo número de lados, que eu vou ter o valor exato. Se eu dividir esse carinha por 5, adivinha quanto vai dar? 108. Significa que cada ângulozinho desse aqui, ó, que eu vou rabiscar, equivale a quantos graus? 108 graus. Tá aí tudo bem? Não começamos a responder nada. Apenas relembrando algumas coisinhas, algumas características. Agora a gente vai começar a falar. Visto que o pentágono pode ser decomposto nos triângulos ABC, então vamos marcar, só para ficar mais tranquilo de visualizar. Deixa eu diminuir aqui. Então é formado pelos triângulos A, B, C, vamos lá, esse é um triângulo. E pelos triângulos ACD, vou fazer de azul, A, C, D, outro triângulo azul. E também, vou fazer de vermelho, pelo triângulo ADE, A, D, E. Beleza. Conclui-se que a soma dos ângulos internos do pentágono é igual a 540. Não, professor, mas calma aí, você já respondeu. Galera, se eu somar os ângulos internos de um pentágono, esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, vai dar justamente quanto? 180 graus, não. Cada triângulo dá 180.
Mas não são 3 triângulozinhos que estão formados? Se cada triângulozinho, gente, se a soma dos ângulos, vou botar aqui, ó, se a soma dos ângulos internos, só para deixar registrado, se a soma dos ângulos internos de um triângulo, você sabe que é igual a 180 graus, eu não construí aqui 3 triângulos, ó, 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 vezes 180 graus, que adivinha quanto vai dar? 540. Beleza? Então, isso aqui eu não preciso lembrar da minha formulinha lá do 7º e 8º ano. Né? Com o que ele falou, formado por 3 triângulos, eu já conseguia lembrar. Então, esse primeiro item é o item certíssimo. Vamos adiante? Vamos melhorando. Item 2. Os triângulos AB1, C1. Vamos só brincar um pouquinho agora. Se a gente sabe, por exemplo, vamos desenhar aqui, deixa eu botar aqui. Triângulo B1 e, cadê? C. Esse triângulozinho azul que eu estou desenhando aqui. E o triângulozinho EBD, cadê? EBD. Ele está me afirmando que esses triângulos são triângulos semelhantes. Primeira coisa que eu sei é que todos os lados desse meu pentágono têm o mesmo tamanho. Isso eu já sei. Sei também que cada ângulo interno aqui dele vale 108 graus. Até aí, numa boa, não é? Olha para esse triângulo que eu vou pintar aqui agora. Vamos fingir que não tem aquele azul. Deixa eu apagar esse azul aqui. Vamos fingir que o azul não está aqui. E vamos visualizar esse triângulozinho que eu vou pintar aqui de verde. Só para mostrar e a gente começar a completar ângulos. Vocês concordam que eu sei que esse ângulo todo aqui é um ângulo de 108 graus? Porque é um dos ângulos internos desse pentágonozinho. Você concorda que esse triângulo verde que eu acabei de construir, ele é um triângulo isósceles, certo? A soma dos ângulos de um triângulo tem que dar 180. Se eu já tenho 108, me faltam 72. Se esse triângulo é isósceles, eu sei que esse ângulo pretinho e esse ângulo pretinho devem ser iguais. Metade de 72, 36. Até aí numa boa? Você fala assim, tranquilo, professora, estou só completando os ângulozinhos aí. Ok? Então, já sei que aqui é 36, que aqui é 36, e lá em cima tudo é 108. Tá, professora, onde é que você quer chegar? Eu quero tentar sair completando os ângulos para você começar a perceber os itens que ele vai te criar. Todo mundo concorda que isso aqui tudo também vale quanto? 108. Então, todo mundo concorda que esse triângulozinho aqui, ó, BDC, também é isósceles. Então, obrigatoriamente, adivinha quanto vai ter que ser aqui? E aqui? Ângulos iguais. Se eu tenho 108, faltam 36 para cada lado. 36, 36. Ó, estou completando. Se eu sei que aqui tudo vale 108, e eu já tenho 36 e 36, você vai falar para mim, se eu tenho 36, tenho 36, para completar 108, falta quanto? 36, 36, você tem o quê? 72, certo? Então, para completar, quanto falta? Você fala, professora, 36 de novo. Porque 3 vezes 36 vai dar justamente o 108. Então, percebendo que eu estou tentando montar, estou construindo todos os ângulozinhos que eu consigo perceber aqui. Aí você vai falar, professor, mas então é a mesma coisa. Do jeito que você está falando, a gente vai conseguir construir todos os ângulozinhos do mesmo jeito. Tipo isso. Deixa eu apagar aqui só. Vamos continuar colorindo os ângulos? Vamos lá. Vou pegar, ó, o que eu tentei apagar aqui para ficar melhor. Vamos tentar pegar agora esse triângulozinho aqui, só para mostrar para vocês. Vou pintar ele de amarelo. Aqui, ó. Olha para esse triângulozinho aqui em amarelo. Repara uma coisa nele. Concorda que ele é um triângulo isósceles, não é? Então, se ele é um triângulo isósceles, em que aqui é 108, tudo junto. Esse pedacinho e esse pedacinho devem ter o mesmo tamanho. Você falou, professor, 108 mais 72 dá 180. Então, 36 para cá, 36 para cá. Você já sabe, galerinha, do item anterior, que esses 3 triângulozinhos aí juntos formaram o meu pentagrama. Ok? Então, com certeza existe algo semelhante entre esses 3 triângulozinhos aí.
Aí você fala, tá, professor, então vamos lá. Agora vamos olhar para outro triângulo. Vou pintar de preto aqui, ó. Você vai ficar doido com o tanto de ângulo que eu estou marcando. Nesse outro triângulo que eu estou marcando aqui, você sabe que tudo isso aqui é 108. Tudo junto, ok? Que é um ângulo interno do pentágono. Você já sabe que aqui é 36 e que aqui é 36. Até no abo, tudo é 108, ali é 36 e ali é 36. Tá, então já tem esses ângulos também. Falta completar mais ângulo aí. O que você está percebendo, né? Olha lá, aqui tudo é 108, aqui tudo é 108. O que você está conseguindo perceber nessa figura? Você fala, professora, não estou conseguindo perceber que, na verdade, até aqui dentro, ó, eu tenho um outro pentagramazinho formado. Aí você falaria para mim, sim, professora, tá aí, então, que aqui é 108, 108, 108, 108, 108. Que isso aqui é 108, aqui falta quanto? 72. Olha o tanto de ângulo que a gente vai ter, gente. Depois eu apago. Ah, professor, mas ali em 68 também, aqui também é 108. Ó, ângulos opostos pelo vértice. E aí, professor, aqui obrigatoriamente tem que ser 36. Se aqui é 108, faltam 72. Então aqui também é 72. Se ali é 72, você concorda que aqui também é 108. Aí você fala, então aqui também teria que ser quanto? 72. Aí você fala, mas 72 mais 72 dá 144. Adivinha quem tem que ser aqui? 36. Galerinha, em resumo, vamos limpar isso aqui só para mostrar para vocês, tá? Você já percebeu que, olha lá, foi dividido 108 em 3 partes iguais, vai ser dividido em 3 partes iguais, 3 partes iguais, 3 partes iguais, 3 partes iguais. Ok? Então você já sabe que aqueles ângulos todinhos ali, ó, deixa eu apagar para ficar melhorzinho, senão fica uma bagunça. Então você já sabe que ali, cada ângulozinho daquele vai ser os 36 que a gente tem. Beleza? Ele quer... Deixa eu só apagar isso aqui. Só um segundo. Vamos lá. Pronto. Deixar mais limpinho. Então a gente já descobriu que tudo isso aqui era 36, 36, 36. Só completando os ângulos. Ok? A soma dos ângulos, a gente conseguiu descobrir isso. E assim vai. 36, 36, 36... Beleza. Agora eu vou marcar os triângulos que ele me pediu. Triângulo AB1C. Então vamos lá. AB1C. Esse triângulo aqui, ó. Vermelho. Vocês concordam que esse triângulo vermelho que eu acabei de desenhar, ele tem um ângulo de 36 aqui e 36 aqui. Então ele é um triângulo isósceles. 2 ângulos iguais, então tem que ter 2 lados iguais. Aí você fala, professora, mas se aqui é 36 e aqui é 36, aqui obrigatoriamente é quanto falta para completar os 180. 72 mais 108. Ok. Ele quer que eu verifique, aqui faltou o númerozinho 1, pessoal, agora que eu estou percebendo aqui, ó. No item ele fala AB1C e EB1D. Tá vendo que eu mudei um pedacinho aqui? AB1C e EB1D. Então, calma aí, vamos desenhar agora o meu EB1D. EB1D. Aqui, ó. Pronto. Então, ele quer saber se esses dois triângulos são semelhantes. Ok? A gente já sabe que ter todos esses aqui tinha dado 36, 36, 36. Lembra? Os pedacinhos? Aqui a mesma coisa. 36, 36, 36. Nós concluímos olhando e completando os ângulos. Aí eu te pergunto, se eu tenho 36 mais 36 no meu triângulo EB1D, aqui tem que ser quanto, gente? O posto pelo vértice ali, 108. Então, esses dois triângulos são semelhantes? São. Perfeito. Então, item certinho. Se eu tenho 2 ângulos congruentes, né, no caso AA, o terceiro também é. Mas eu já tenho os 3 ângulos aqui observados. Vamos seguir? Ele vira para você agora e fala assim, se por acaso o ângulo alfa é o ângulo EDA, vamos falar, professora, calma aí, cadê o ângulo EDA? EDA, deixa eu só desenhar aqui, EDA. Você já sabe que esse ângulo aqui vale quanto mesmo, que a gente já fez? 36. Então, ele está chamando que alfa é 36. Que o ângulo beta, DBE,
Então, vamos lá. Ângulo beta. Deixa eu desenhar o triângulo agora. DBE. Cadê? DBE. Então, ele está falando esse ângulozinho aqui, ó. Agora. Ok? Esse ângulo a gente também já sabe que vale quanto, que a gente concluiu lá? 36. Beleza, então aqui também vale 36. Ele falou que esse outro ângulozinho, gama, ele falou que vale assim, olha, é o BDC. Então vamos lá, vou botar contra a cor. BDC. Então ele está falando desse ângulozinho aqui agora, que a gente também já sabia que valia quanto? 36. Professor, então está falando que cada um desses ângulos são justamente aqueles ângulos de 36 graus que a gente fez. Isso. Aí a pergunta é, a soma desses ângulos aqui, 3 vezes 36, é um número superior a 130 graus? Aí você fala, não, né, professora? Porque essa soma era justamente quanto, gente? 108. E 108 não é maior que 130. É menor que 130 graus. Então, esse item está erradinho. Beleza? Vamos adiante? Próximo item. Item 4. O ângulo EDA. Calma aí, professor. Quem é o ângulo EDA? Vamos lá. EDA. A gente já sabe quem é esse ângulo EDA. A gente já sabe que esse ângulozinho mede quanto mesmo? 36. É superior a 40? Não. Esse ângulo vale 36 graus, que é inferior a 40 graus. Então, por isso, ele está erradinho. Próximo. Se x é o comprimento do lado do pentágono. Então, calma aí. O pentágono tem todos os seus lados idênticos. É o nosso pentágono regular. Ele está falando que isso aqui vale x. Tudo x, tá? X e x. Aí ele fala para você que y é EC1. Calma aí, professor. Vamos tentar, então, tirar esse triângulozinho aqui, né? Vamos tentar pegar esse triângulo, por quê? Porque ele vai envolver esses pedacinhos. Então, eu vou tirar esse triângulozinho aqui, ó, só para ficar mais claro para vocês. Vamos lá. Aqui é A, aqui é I, aqui é B. Beleza. Tem um risquinho assim, onde aqui é o meu C1 e aqui é o meu D1. Eu já sei que aqui é X, que aqui é X. Eu já sei dos itens anteriores que cada ângulozinho desse aqui media quanto? 36 graus. Até aí tudo bem? Aqui também media quanto? 36. E aqui também era 36. E esse triângulo grande AEB era um triângulo isósceles. Ok. Se aqui é 36 e aqui é 36, vamos lá. Vamos completar os ângulos que não custa nada. Eu já tenho 72. 72, galerinha. Para 180 falta quanto? 108. Ângulos suplementares, aqui tem que ser 72. Se eu já tenho 72 mais 36, eu já tenho 108. Para completar os 180, está me faltando quanto? 72 de novo. Professor, então aqui de novo é 108. Perfeito. Deixa eu apagar aqui. Vou botar o 36 um pouquinho mais para cá. Esse aqui é 36. Pronto. Aqui é 108. Tá, completamos os ângulos. Ele começou a pedir para eu colocar letras. Então, quer dizer que EC1 é Y. E que Z é D1. Não, tem alguma coisa errada, né? D1. Porque D1 não vai ter nem o tamanho, né? Então, não pode ser D1, não, gente. É C1D1, tá? Aqui tá errado. Aqui é C1. Vamos arrumar isso aí. C1D1. Então, tá falando que esse aqui vale Z. Vamos tentar observar o triângulo, ou melhor, os triângulos. Olha, por exemplo, para esse triângulozinho aqui, ó. Olha para esse primeiro triângulozinho aqui, que eu rabisquei de azul. O triângulo AEC1. Ele é isósceles, não é? Quem está de frente para o 36 graus é o meu Y. Então, aqui tem que ser também Y. Para o triângulo ao lado AC1D1, ele também é isósceles. Então, se ali é Y, aqui também tem que ser quem? Y. Até aí uma boa? Beleza. Olha para o último triângulo, AD1B. Ele também é um triângulo isósceles. Se de frente para o ângulo de 36 está o Y, aqui tem que ser quem? Y também.
Beleza? Tentei completar aí para a gente ver agora a semelhança de triângulos. Vamos ver o que a gente consegue tirar de semelhança de triângulos. No triângulo grandão, olha o que eu tenho. A, E, B. Beleza? Então, meu triângulo grandão eu tenho que aqui são 2y mais E. No meu triângulo grandão eu tenho que aqui é 36 graus, que aqui é 36 graus, e que lá em cima vale 108 graus. E que aqui vale x. Pense em algum triângulo semelhante a esse meu, ou seja, que tenha 108, 36, 36. Alguém pode parar, olhar e falar, calma aí, professor. Se eu olhar para o triângulozinho, por exemplo, sei lá, da direita lá, esse triângulozinho aqui, ó, vou botar os vértices. A, D1 e B. Aqui, professor, é 36, aqui é 108 e aqui é 36. Aqui, professor, é x, aqui é y e aqui é y. Até uma boa? Pergunto, esses triângulos são semelhantes? São. Se são semelhantes, seus lados correspondentes são o quê? Proporcionais. Vamos lá. De frente para o ângulo de 108 graus, 2y mais e. De frente para o ângulo de 108 graus, x. Professor, agora pega de frente para o ângulo de 36 graus, x. De frente para o ângulo de 36 graus, y. Então, quer dizer que x sobre y é equivalente a 2y mais e sobre x? Que foi justamente a afirmação que ele fez aqui. Então, esse item é corretíssimo. Beleza? O que a gente trabalhou nesse item? Semelhança de triângulos. Repara, galera, essa segunda questão, primeiro passo de todos é completar os ângulos. Quando eu completo todos os ângulos, 36, 72, 108, usando conhecimento da soma dos ângulos internos de um triângulo e da soma dos ângulos internos de um pentágono, eu consigo matar todas as questões, todos os itens. Porque todos os itens surgem tanto da semelhança, né, de triângulos, quanto a observação dos ângulos, precisa sempre de quem como ponto inicial? Do ângulo. Então, uma questãozinha bem bacana, ok? Essa questão foi do PAIS UNB. Vamos para a próxima? Terceira e última, desculpa, faltou o item 6, já ia pular, sem querer. Vamos terminar o item. O ponto de interseção das alturas dos triângulos DAC. Calma aí, professora. É bom sempre quando você desenha. Então, vamos lá. DAC. Esse triângulo a gente já sabia, a gente já descobriu, né? Que esse ladinho aqui, ó, a gente sabe que vale x, né? Que ele falou, beleza? A gente já descobriu que lá em cima era quanto mesmo? Do slide anterior, 36. E aqui embaixo quanto era mesmo? 72 e 72. Então a gente sabia que esse triângulo era um triângulo o quê? Isósceles. Beleza. Ele está falando que o ponto de interseção da altura desse triângulo, que é um triângulo isósceles, e ACE, vamos pintar contra a cor agora, azul. ACE. Então ele está falando aqui, ó, que quando eu traço as alturas desses dois triângulos relativas às bases DC e AE, então vamos lá, relativa a essa base DC e relativa a essa base AE. Ele está falando que quando eu traço essas alturas, olha o que ele acontece. Ele fala que é o ponto médio das alturas. Primeiro vamos lembrar uma coisinha. Quando a gente tem as minhas alturas dentro de um triângulo isósceles, vamos lembrar? A minha altura divide o lado oposto pela metade. Beleza. Só para a gente recordar isso no triângulo isósceles e no triângulo equilátero. Você concorda que ele está falando que isso aqui é o ponto médio? Se for o ponto médio, sei lá, digamos que a minha altura vale 2A. Vai ter vindo A para cima e A para baixo. Até aí numa boa? Você fala, sim, professor, tranquilo. Só que esse triângulo, galerinha, tem essa mesma base X. Esse triângulozinho aqui, ó, é semelhantezinho, é igualzinho, na verdade. O azul e o vermelho são congruentes. Concorda? Tem o mesmo ângulozinho, 72, 36, 36, ali ó, 72, 72, 36. Então, calma aí, professor, você está querendo dizer o quê? Estou querendo dizer o seguinte, gente, que eu tenho um triângulozinho que foi traçado uma alturinha aqui, ó, beleza?
relativa a essa base. Aí eu tenho um outro triângulo, que é semelhante a esse, ou na verdade congruente a esse, que também foi traçado dessa altura também, relativa à mesma base. E ele está falando que está dividindo ao meio, que esse ponto de encontro deles é o ponto médio das alturas. É como se eu estivesse dizendo que aqui é A, né, e para cima é A. Olha o absurdo que vai acontecer, galera. Quando eles se cruzarem, se eu falar que isso está acontecendo, se eu falar que isso aqui, ó, é um pedacinho A, você concorda que esse pedacinho aqui, ó, que é a altura do outro, vai ter que ser o mesmo A, que é o ponto médio, dividiu ao meio, eles são iguais? A mesma basezinha, X? Como que eu posso ter um triângulo retângulo em que a minha hipotenusa vai ser igualzinha a um de seus catetos? Jamais. Então esse ponto aqui, esse item aqui, erradíssimo. O encontro das alturas não é ponto médio coisíssima nenhuma. Beleza? Agora sim a gente pode seguir adiante. Terceira e última questão, pais UNB. O anel externo tem 86 metros, ele conta a história, tá, gente? Ele fala de um sítio arqueológico, que é pré-histórico, que está localizado nas planícies da Inglaterra. E aí a parte importante, é formado por 2 anéis, né? Então tem tipo assim, ó, como se fosse assim, tá? As pedras lá. E ele está dizendo que esses 2 anéis, o anel mais externo tem um diâmetro de 86 metros. Então você concorda que tem um raio de 43. E o menorzinho tem um diâmetro de 30, então tem um raio de 15. Beleza. Aí agora vamos julgar os itens. Considere que os pontos E, A, C. Galera, os pontos E, A, C estavam assim, só botar aqui assim. Pontinho C, pontinho A, pontinho E. Beleza? Então estou vendo meus pontinhos lá. Ou para a direita ou para a esquerda, tanto faz. São colineares, então eles pertencem a uma mesma linha, a uma mesma reta. E que o monólito do ponto E tem 9 metros de altura. Vou até desenhar, vamos desenhar ao contrário, só para ficar mais bonitinho. Fica mais fácil de enxergar, tá vendo? Vou botar aqui, ó, do jeito que estava lá na figura, E, A, C. Vou botar assim, do lado de cá. E, A, C. Vai ficar mais bacana. Ó, beleza. Ele fala que esse monólito, essa pedrona lá, tinha uma altura de 9 metros. Então, beleza. Então, esse aqui tem 9 metros de altura. O monólito em A, tá? Desculpa, em E. Em A tem 4,3 metros de altura. Então, tá aqui. 4,3 metros de altura. E a pessoa que está em C é uma pessoa que tem 1,7 metros de altura, 1,70. Essa pessoa que está em C, ela consegue visualizar o topo, galerinha, olha lá, ponto mais alto do monólito que está em E. Aí ele fala, nesse caso é correto afirmar que a distância de E até C, que é essa distância, ele está falando que é maior que 40. Só, professora, como é que eu vou trabalhar isso? Galera, repara só, vamos já desenhando aqui. Se aqui é 1,7, você concorda que aqui também é 1,7? Então, quanto falta, né? Se eu já tenho 1,7 para completar os 4,3, 2,6. Beleza, vou montar triângulos. Se aqui tudo vale 4,3 e tudo isso aqui vale 9, 9 menos os meus 4,3 vai sobrar quanto? 4,7. Aí eu te pergunto, você está começando a reparar que você está construindo triângulozinhos? Sim, professor, eu estou. Mas parece que está faltando medida, tá? Não. Lembra que o meu ponto E e o meu ponto A, o meu ponto E era justamente um ponto que pertencia ao anel inferior. E o meu ponto A pertencia ao meu anel mais externo, ok? Eu falei para vocês que o meu anel mais externo tinha um raio de 43 e o meu anel mais interno tinha um raio de 15. Então, qual é a distância entre esses dois, né, pontinhos A e E? Você fala, professora, 43 menos 15. Concordam? Isso aqui vai dar quanto? 28.
Qual vai ser a distância do ponto A, né, até o ponto C? Não sei, não faço a menor ideia. Chama de x. Eu preciso descobrir que se x mais 28 é maior que 40. O que eu vou fazer? Professora, esses triângulos são semelhantes. Vamos lá. Eu posso afirmar, então, que os lados correspondentes serão proporcionais. De frente para o ângulo vermelhinho, 4,7. De frente para o ângulo vermelhinho, 2,6. De frente para o 90 graus, 28. De frente para o ângulo de 90 graus, x. Beleza? Faz cruz credo, você vai fazer as continhas, vai descobrir que x vai dar 15,48. O que? Metros. Calma aí, se eu pegar 28 e somar com 15,48, professora, 20, 38, 43,48. É algo maior que 40? É. Então, esse primeiro item está corretíssimo. O que a gente precisou usar? Semelhança de triângulos. Primeiro, interpretar. E depois, a parte matemática de semelhança de triângulos. Até aí, tranquilo? É correto afirmar que o comprimento do anel externo é 43/15 vezes o do anel interno? Calma aí, conhecimento de circunferência. Comprimento de circunferência não é 2π vezes o raio? Se eu sei que o diâmetro do anel externo, vamos fazer primeiro externo, valia 86, eu sei que o comprimento do meu anel externo vale 86π. O comprimento do meu anel interno vai ser 2 vezes π vezes o raio menor. Eu sei que o diâmetro era 30, então vai ser 30π. A pergunta dele é se a razão, né, entre o externo e o interno, ou seja, 86π sobre 30π, se ela é equivalente a 43/15. Divide numerador e denominador por 2. 43, o que é mesmo? 15 avos. Então, essa razão é perfeitinha. Item certo. Ok? Então, é correto afirmar, sim, que o comprimento do externo é 43/15 vezes o do interno. Por quê? Porque eu peguei justamente a razão do comprimento externo pelo comprimento interno. Beleza? Item tranquilo também? E aí, o nosso último itemzinho. Tá aí, pessoal. Fizemos a correção do grupo 2, da aula 15, ok? Qualquer dúvida, só entrar em contato. Beijo grande, espero que tenha ajudado bastante. E até a próxima.